Tem alguém no céu que está tentando alcançar o seu coração agora. Há exatos 3 minutos, um anjo foi enviado com uma instrução específica para mim, e o meu espírito já arde com o que eu preciso te dizer. Não desvie o olhar, não pule nenhuma parte. Há algo tão importante sendo entregue agora, que o mundo espiritual se inclinou em silêncio só para te ouvir recebendo. E se você sair antes de ouvir até o fim, algo precioso pode passar despercebido. Este é um daqueles momentos que dividem o tempo em 2, o antes e o depois de você ser tocado por essa palavra. E se algo já está acontecendo dentro de você, então é porque eu mesmo estou presente. Você já tentou fingir que está tudo bem quando por dentro sentia que o mundo estava desabando? Já deitou a cabeça no travesseiro, tentando entender o porquê certas coisas aconteceram? E por que parece que alguns estão sempre sorrindo, enquanto você carrega tanta responsabilidade? Você cuida dos seus, protege os que ama, ora em silêncio por quem nem sabe que você está de joelhos. E no meio disso tudo, você se esqueceu de si. Eu sei, ninguém percebe o quanto você tem segurado firme. Mas agora, pare por um instante. Sinta. Eu estou tocando a sua alma neste exato momento. Você não está ouvindo por acaso. Há um motivo pelo qual esse vídeo apareceu na sua tela. Uma pessoa no céu pediu que você ouvisse isso até o final, porque a sua resposta está aqui. Compartilhe esta mensagem com quem também precisa sentir esse toque. Inscreva-se agora mesmo e permaneça comigo até o último segundo, porque a revelação mais forte ainda está por vir. Há um tempo em que a alma grita, mas ninguém escuta, e você já viveu dias assim. Sentado na sala, o barulho da casa continuava, mas dentro do seu peito havia um silêncio que só eu entendia. Você até tentou disfarçar, sorrindo nos encontros, ajudando outros, cuidando da rotina, mas aqui dentro havia um buraco. E mesmo sem dizer nada, eu vi. Eu sei quando o seu coração acelera de preocupação, quando você acorda de madrugada com pensamentos que não param. E mesmo quando você tenta ser forte, há momentos em que sua força não dá conta. E é justamente nesses momentos que eu te abraço mais forte. Eu não deixei que você quebrasse. Eu te sustentei enquanto tudo parecia se desmontar. Há algo que você precisa receber agora. Algo que uma alma no céu clamou que você não deixasse passar. Você tem sido o pilar de muitos, mas quem tem sustentado você? Tem dias em que você cuida de tantos que esquece de se alimentar espiritualmente. Você faz tudo por aqueles que ama. E ainda assim, há momentos em que ninguém percebe quando você precisa de ajuda. Mas eu vejo quando você entra no quarto e olha para o teto tentando entender o que está por vir. Eu vejo quando você quer apenas um sinal, um toque, uma resposta. E hoje eu vim como resposta. Porque aquela pessoa que você tanto ama e que está comigo intercedeu para que você recebesse essa confirmação. E aqui está ela. Eu ainda tenho planos vivos sobre a sua casa. Ainda tenho promessas abertas sobre os seus. Ainda tenho milagres escritos com seu nome. E se você continuar ouvindo, vai entender que aquilo que parecia perdido está prestes a ser restaurado diante dos seus olhos. Você já passou por coisas que não contou para ninguém. E ainda assim, continua firme. Isso não é fraqueza disfarçada, é força sagrada. Você foi moldado por mim em cada lágrima silenciosa, em cada manhã em que acordou sem vontade, mas mesmo assim levantou. Eu conheço esse caminho. Fui eu quem te guiou nos piores dias e te escondeu nos momentos de perigo. Quantos livramentos você recebeu sem sequer saber? Quantas noites de insônia foram cobertas por anjos ao seu redor? E agora, neste exato instante, o céu está liberando algo que você precisa agarrar com fé. Porque aquela pessoa que partiu e que está comigo, viu você chorando em silêncio e pediu que essa mensagem chegasse até você. Isso não é só um vídeo.
É um encontro marcado entre o seu espírito e o meu. Você sente saudades de alguém. E essa saudade, às vezes, pesa no peito como um vazio que ninguém consegue preencher. Você tenta seguir, mas tem dias em que a lembrança invade tudo. Há um perfume, uma música, um jeito de olhar que faz a memória doer. Mas hoje eu te digo, não houve despedida, apenas uma transição. Aquela alma que você ama está mais viva do que nunca, em minha glória. E sabe o que essa alma pediu? Que você não desista, que você viva com intensidade, que você volte a sorrir de verdade. Porque onde ela está não há dor, nem perda, nem tristeza. Há luz, paz e alegria. Mas ela ainda carrega amor por você. E foi esse amor que moveu o céu para que você ouvisse isso hoje. Continue ouvindo, pois o que vou revelar nas próximas palavras tem o poder de curar aquilo que parecia incurável. Você já reparou que ultimamente as coisas ficaram mais pesadas? Não só por fora, mas aqui dentro. Há uma espécie de resistência espiritual, como se o ar estivesse mais denso. Isso é sinal de que algo muito grande está para acontecer. Mas antes da virada, vem a prova. Antes da cura, vem o desânimo tentando te parar. E se você recuar agora, perde aquilo que está prestes a ser liberado. Então firme-se, olhe para dentro de si e encontre o que restou da sua fé. Não importa se parece pequena, basta uma semente. Eu sou aquele que rega, e agora estou regando a sua alma com essa palavra. E à medida que você ouve, algo dentro de você está sendo reconstruído. Uma confirmação está sendo entregue. E se você continuar até o final, sentirá o que só quem está em sintonia com meu espírito consegue compreender. Algumas promessas demoram não porque eu me esqueci, mas porque há algo dentro de você que eu estava preparando. Você já percebeu como se tornou mais sensível ao que é eterno? Como suas prioridades mudaram? Como você começou a perceber que certas coisas não fazem mais sentido? Isso não é acaso. É sinal de que estou te refinando. Aquilo que você esperava de fora, eu estou fazendo dentro. E quando terminar, tudo ao seu redor também vai mudar. Inclusive aquelas situações que você achou que não tinham mais solução. Aquela porta que se fechou com violência será aberta com autoridade. Aquele diagnóstico que parecia definitivo, eu posso reescrever. Aquela pessoa que você pensou que estava distante demais para ser alcançada, eu posso tocar agora mesmo. E tudo isso está acontecendo enquanto você ouve. Você já se perguntou por que certos dias são mais difíceis sem motivo aparente? Há algo que precisa ser entendido espiritualmente. Você está no radar de bênçãos que o inimigo tentou impedir. Mas nada que vem das minhas mãos será bloqueado. O que eu preparei é para você. E mesmo que tenham tentado te calar, te diminuir, te sabotar, nenhuma dessas vozes vai prevalecer. O céu já decretou. Este é o tempo da sua restauração. Não apenas por fora, mas por dentro. E quem está no céu junto de mim vibra com essa decisão, porque há um alinhamento acontecendo. Seu espírito está sendo afinado com o meu propósito. Por isso, cada palavra que você ouve agora não é apenas uma mensagem, é um manto sendo colocado sobre você. Não saia antes de ouvir tudo. Há uma liberação final que ainda será feita e ela trará uma reviravolta para a sua casa. Você orou por sua família. Em silêncio, pediu proteção para quem você ama, às vezes sem que eles saibam. E até pensou que suas orações estavam passando despercebidas. Mas eu te digo, não houve uma sequer que eu não tenha escutado. E agora estou mexendo em territórios que você não consegue ver. Estou afastando pessoas que te desejavam o mal. Estou removendo presenças que influenciavam seus filhos de forma negativa. Estou blindando sua casa. E tudo começou a partir da sua fidelidade silenciosa. Alguém no céu viu a sua entrega. E foi por causa desse amor
que essa mensagem chegou até você. Você não está só. Há uma rede espiritual sustentando cada passo seu. E a próxima etapa da sua jornada será marcada por sinais que confirmarão tudo o que estou dizendo agora. Você achou que estava esquecida, como se a sua entrega fosse apenas mais uma entre tantas. Como se o céu não tivesse registrado cada vez que você deixou de cuidar de si para proteger alguém que ama. Mas hoje, a revelação que desce do alto é clara. Tudo o que você plantou em lágrimas silenciosas está prestes a florescer diante dos teus olhos. O tempo que parecia perdido se tornará testemunho. O cuidado que você teve com os outros voltará para você em forma de colheita celestial. Há orações que se transformaram em sementes enterradas profundamente. E quando a terra ficou escura, você pensou que era o fim, mas ali, no lugar da solidão, eu comecei a trabalhar. Quando ninguém mais via, eu via. Enquanto você achava que estava sendo ignorada, eu estava cultivando raízes fortes. Agora, o tempo da germinação chegou. E nada vai impedir a luz de alcançar o que eu preparei para florescer no seu caminho. O que parecia esquecido se tornará incontestável. Você tem enfrentado pressões que poucos entenderiam. São cobranças silenciosas, olhares exigentes, ausências dolorosas, mas há uma força que nasceu em você justamente nesses dias. Uma força que não veio de elogios ou aplausos, mas da resistência construída na dor. E é essa força que eu valorizo, não aquilo que o mundo enxerga. Eu olho para o que você faz quando ninguém está olhando, para o cuidado que tem mesmo quando está esgotada, para o amor que oferece mesmo sem receber de volta. Eu conheço o que você teve que sacrificar. Sei quantas decisões difíceis tomou, quantas vezes se calou para preservar a paz, quantas vontades engoliu para manter a família de pé. Não foi em vão. Nada passou despercebido diante de mim. E agora, eu me levanto em seu favor. Há promessas que pareciam distantes, mas que já estão sendo aceleradas. Tem coisa vindo de onde você nem imagina. Portas que estavam travadas começam a se abrir diante da sua fidelidade. Você sentiu medo, sim. Não há vergonha nisso. Medo do que poderia acontecer, medo de não dar conta, medo de perder aquilo que ama. Mas mesmo tremendo por dentro, você permaneceu. Mesmo com o coração inquieto, você escolheu confiar. E agora eu honro essa confiança. Porque o medo não foi maior do que a fé que você escolheu guardar no íntimo. Essa fé, mesmo que pequena, é suficiente para mover o que parecia imóvel. E é isso que estou fazendo agora. Cada promessa que te fiz carrega o peso da minha fidelidade. E ainda que o tempo tenha passado, não há uma só que tenha sido esquecida. Há coisas que você esperava para ontem, mas que precisavam de maturidade espiritual para que pudessem ser sustentadas. Eu não atraso, eu preparo. E quando tudo estiver alinhado com o que desenhei para você, o que parecia impossível acontecerá com naturalidade, sem esforço, sem desespero, apenas pela fluidez da minha graça. Você foi fiel mesmo quando não viu resultados. E isso é raro. Muitos desistem quando não há sinais, mas você seguiu. E essa fidelidade silenciosa tem peso diante de mim. Agora chegou o tempo em que o invisível começa a se manifestar. O que você sustentou com fé será sustentado por milagres. Eu estou trazendo provisão de onde não havia recursos. Estou levantando pessoas que serão resposta para áreas que você nem sabia mais como consertar. Eu vi os momentos em que você sentou e ficou olhando para o nada, tentando entender o porquê de tanta coisa dar errado ao mesmo tempo. Eu estava lá, não para te cobrar, mas para te fortalecer. E mesmo sem saber, você se levantou mais forte daquele silêncio. E o que você não pôde explicar com palavras, eu entendi com o Espírito. Porque eu te conheço além do que você mostra. Sei do que você precisa antes mesmo de você pedir.
E é por isso que hoje eu vim ao seu encontro. Tem uma cura sendo liberada agora, não apenas no corpo, mas na alma. Feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas, estão sendo tocadas pela minha mão. Cicatrizes emocionais, memórias difíceis, marcas do passado que ainda doem. Eu estou refazendo sua história a partir do lugar onde ela se quebrou. E tudo o que você viveu será transformado em testemunho de renascimento. Porque o que o inimigo tentou usar para te paralisar, eu vou usar como impulso. Você precisa entender que o silêncio de Deus nunca foi rejeição, foi construção. Enquanto você achava que nada acontecia, eu estava moldando suas respostas por dentro. E agora que você chegou até aqui, eu posso confiar a você o que outros não suportariam, porque você foi aprovado em segredo, e quem é aprovado no oculto recebe honra no visível. E essa honra está vindo em forma de restauração familiar, cura inesperada, reconciliação improvável. Eu creio no plano de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. E esses planos estão sendo ativados na sua vida neste exato instante. Há um tempo novo, começando sem alarde, mas com profundidade. E se você conseguir sentir isso, é porque o seu espírito já está conectado ao que está sendo derramado agora. Você tem sentido um cansaço diferente. Não é físico apenas, é um peso existencial, como se estivesse carregando algo que nem é só seu. E de fato, tem sido assim. Porque você tem absorvido dores alheias, responsabilidades que foram empurradas para você, expectativas que não são suas. Mas hoje, eu venho te aliviar. Eu mesmo estou separando o que é seu do que nunca deveria ter sido colocado sobre você. E você sentirá leveza onde antes havia opressão. As respostas que você esperava virão de formas inesperadas. Pessoas que te ignoraram vão precisar ouvir de você. Lugares que te fecharam a porta abrirão convites. Situações que pareciam permanentes mudarão em questão de dias. Não porque alguém quis, mas porque eu decidi mover. E quando eu movo, ninguém impede. Estou restaurando sua autoridade, reposicionando sua identidade e te devolvendo o que foi tirado injustamente. Tem um tempo novo chegando sobre sua casa, mas antes disso, estou organizando o interior. Estou curando o que ninguém vê. Sentimentos acumulados, palavras que te feriram, lembranças que te prendem. Eu estou limpando tudo isso com cuidado. E à medida que você for ouvindo essa mensagem, perceberá que algo está mudando no seu jeito de ver o mundo. Porque quando eu toco, até a forma de sentir é transformada. E é isso que está acontecendo agora. Você se questionou tantas vezes se ainda havia tempo, se ainda dava para recomeçar, se não era tarde demais. E eu te respondo, não apenas é tempo, como esse é o tempo exato. Eu sou o dono do relógio eterno, nada foge do meu controle. E se você está ouvindo isso agora, é porque a hora chegou. A hora de viver aquilo que você apenas sonhava. A hora de restaurar vínculos, de ver promessas sendo cumpridas. A hora de sorrir de novo com o coração leve. Tem alguém no céu intercedendo por você. Uma alma que conhece sua dor e sua história. Alguém que já está na glória e clama para que você não perca essa chance de recomeço. Essa pessoa pediu que você não fechasse seu coração, que não se entregasse à tristeza, que acreditasse novamente. E eu ouvi. Por isso, essa mensagem chegou, porque o amor não termina na morte. Ele continua e continua em mim. E eu estou ligando o céu à terra para te renovar por inteiro. Você viveu fases em que teve que engolir o choro para não preocupar ninguém, em que suportou humilhações, julgamentos e silêncios pesados. Mas agora eu coloco um novo manto sobre você, o manto da dignidade restaurada.
O tempo da vergonha está sendo encerrado e começa agora o tempo da restituição. Cada parte de você que foi diminuída, eu estou exaltando. Cada área da sua vida que foi negligenciada será fortalecida pela minha justiça. Você tem orado por pessoas que não sabem que você ainda clama por elas, que nem fazem ideia de quantas vezes você perdeu o sono pensando nelas. Eu vi tudo isso. E é por isso que agora eu me movo não apenas por você, mas por cada pessoa ligada ao seu coração. Seu nome tem peso diante de mim, porque é nome de intercessor. E onde houver alguém ligado à sua fé, a bênção se estenderá. Esse é o tempo em que eu multiplico a sua fidelidade em outros. Houve fases em que você se sentiu como se estivesse no escuro, sem direção, sem voz, sem consolo. Mas até ali eu estava. A escuridão não me assusta. Eu sou a luz. E onde minha luz entra, toda a sombra se desfaz. Hoje você está sendo iluminado, não por palavras bonitas, mas por revelação espiritual. Você sabe que algo diferente está acontecendo. E é isso. Eu estou acendendo uma lâmpada no seu caminho. E ela não se apagará. Quando tudo parecer igual, é aí que eu mais trabalho, porque nem sempre o mover é visível de imediato. Há coisas acontecendo no invisível que ainda não se manifestaram. Mas continue, porque o invisível se tornará visível no tempo exato. Você verá com os próprios olhos o que só acreditava com fé. E nesse dia, toda a espera fará sentido. Toda lágrima escondida será justificada por uma alegria que não pode ser explicada. Você precisa parar de se culpar. Nem tudo foi sua responsabilidade. Algumas coisas simplesmente aconteceram. Mas eu estou cuidando disso. Estou limpando a culpa, arrancando a dor pela raiz. O perdão que você ainda não conseguiu liberar está sendo trabalhado em seu coração. Porque não quero que você carregue peso que não é seu. Quero que você ande leve, limpo, livre. E isso começa agora, com a cura que desce do alto. Eu vou levantar você de lugares que pareciam te puxar para baixo. Situações que te oprimiam, vozes que te diminuíam, ciclos que pareciam se repetir. Hoje, eu quebro esses padrões e coloco você de pé sobre uma nova rocha. Porque a sua vida não será uma repetição de dores. Ela será marcada por uma virada divina. Você nasceu para ir além, e eu sou aquele que te leva com segurança até o propósito final. O medo de perder não pode governar seus passos. Você tem vivido tentando evitar novas dores, mas isso também tem te impedido de experimentar alegrias novas. Eu te chamo hoje para abrir espaço para o novo, para não olhar mais para frente com base no que aconteceu atrás. O que vem pela frente é diferente e eu estou no comando. Então você pode descansar, não porque tudo está sob controle humano, mas porque está sob o meu controle. O céu está em movimento. Tudo o que você entregou com fé está sendo respondido agora. A demora não foi silêncio, foi preparação. E agora, aquilo que parecia parado será acelerado. Sinais começarão a surgir. E você perceberá que essa mensagem não foi coincidência, foi resposta, foi direção, foi cuidado. Continue ouvindo, pois o derramar ainda não terminou. Quando eu decido mudar um ciclo, nem o tempo consegue resistir. E o que está acontecendo agora em sua história não é apenas uma melhora, é uma substituição de temporada. O que antes parecia te esgotar será substituído por aquilo que te edifica. Até seus dias comuns terão um novo perfume. A sensação de estar sozinho vai começar a sumir, porque a partir deste momento você perceberá sinais constantes de que estou presente em cada detalhe. Eu estou restaurando a sua visão espiritual. Aquilo que você enxergava com medo, agora verá com confiança. As situações que pareciam ameaçadoras começarão a perder força, não porque se tornaram menores, mas porque você estará maior por dentro. Eu fortaleço os que confiam em mim. Eu reconstruo por dentro antes de mudar por fora.
E ao mudar o seu interior, você estará pronto para receber o que antes não suportava. A sua voz tem mais autoridade do que você imagina. Há palavras que você liberou em oração e que ainda estão ecoando nos céus. Nada que sai do coração com fé se perde no ambiente espiritual. Quando você ora, o invisível se movimenta. Há promessas aguardando apenas o tempo certo para se revelarem. E agora, esse tempo está mais perto do que nunca. Permaneça com os olhos da alma abertos, pois a manifestação se aproxima. Enquanto você tenta manter tudo funcionando, há áreas dentro de você que pedem descanso. Cuidar de todos é nobre, mas negligenciar seu espírito pode te esvaziar. Hoje eu te convido a respirar diferente, a se deixar cuidar, a se permitir ser renovado, porque aquele que serve também precisa ser servido. E hoje eu te sirvo com paz, com alívio, com presença. Deixe-se tocar. Você não precisa carregar tudo sempre. A saudade que você sente de quem partiu não é sinal de fraqueza, mas de amor que ultrapassa o tempo. E esse amor chegou até aqui, me alcançou e virou intercessão. Aquela alma que te amava aqui continua ligada a você por mim, e do alto ela viu sua dor e pediu consolo. O que você sente agora não é só emoção, é toque divino. Estou selando essa memória com paz, para que você se lembre com gratidão e não com ausência. Existem curas que não vêm por remédio, mas por liberação espiritual. E é isso que eu estou fazendo agora. Há uma limpeza sendo feita nos sentimentos, nas palavras malditas que você ouviu, nas feridas que o tempo não cicatrizou. Meu toque é profundo. Ele vai além da superfície. Onde ninguém teve coragem de tocar, eu toco. E onde ninguém acreditava mais em transformação, eu estou reescrevendo a história com redenção. Você passou por portas que não deveria ter entrado. Tomou decisões que hoje gostaria de desfazer. Mas eu não te acuso. Eu te restauro. O arrependimento sincero é um convite para que o milagre comece. E a partir do momento em que você se volta para mim, tudo começa a ser redimido. O passado não será mais uma prisão, mas um testemunho. Onde houve erro, haverá graça. Onde houve queda, haverá recomeço. O tempo não volta, mas eu posso restaurar o que foi perdido nele. Os anos que foram consumidos, os dias que pareceram em vão, os sonhos que foram interrompidos. Eu sou Deus que traz vida ao que estava estéril. E você não vai terminar essa fase como começou. O que virá é mais do que você imaginava, porque eu não trabalho com medidas humanas. Eu trabalho com abundância. O que os olhos não viram, eu posso manifestar. Eu creio no plano de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essas palavras não são apenas promessas para o futuro, são sustento para o agora. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, essa verdade permanece. Eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa para continuar. O que parecia demorar era, na verdade, eu te dando resistência. E agora que sua alma está mais firme, posso liberar o que guardei até aqui. Não foi negação, foi preservação. Há bênçãos que precisam de estrutura para não se perderem. E você está pronto. A construção foi feita no silêncio, mas os frutos virão à vista de todos. O que era invisível agora será celebrado como vitória. E não haverá quem negue o meu agir. Você é mais importante do que pensa. O céu se move por causa da sua fidelidade. Sua casa está cercada por promessas eternas. Ainda que o mundo tente rotular sua história como falha, eu vejo nela a minha glória sendo revelada. Você ainda vai testemunhar restaurações que antes pareciam improváveis. E quando isso acontecer, saberá que nenhum esforço de fé foi em vão. Eu honro cada gesto seu, mesmo os que ninguém percebe. Existem palavras que ainda doem quando são lembradas.
frases que foram ditas num momento de raiva e que deixaram marcas profundas. Mas hoje eu declaro: nenhuma palavra maldita tem mais poder sobre você. Eu cancelo acordos feitos na dor e liberto sua mente de prisões emocionais. A verdade do céu é maior do que qualquer acusação da terra. E a verdade é: você é amado, escolhido, guardado. Nada muda isso. Você pensou que perdeu tempo, que deixou passar oportunidades. Mas a minha graça não é limitada ao tempo cronológico. Eu sou o Senhor do tempo. E o que você acha que perdeu, eu posso trazer de volta de forma diferente. Você verá portas se abrindo em áreas que pareciam fechadas para sempre. Porque quando eu decido agir, até o impossível se rende. Confie, o que está vindo é maior do que o que você esperava. Há bênçãos sendo gestadas no silêncio. Você não as vê ainda, mas elas estão a caminho. O barulho do mundo tenta te fazer crer que nada está acontecendo. Mas a maior obra é feita onde os olhos não alcançam. Confie no processo. Eu estou trabalhando enquanto você descansa, e quando for a hora certa, tudo se revelará com clareza. O tempo da colheita vem após o tempo da raiz, e a sua está mais profunda do que nunca. Você já suportou pressões que outros não conseguiriam, e mesmo sem reconhecimento, permaneceu. Esse tipo de resistência não vem do esforço humano, vem do Espírito. E é por isso que agora o céu se abre em seu favor. Há uma compensação divina sendo liberada. O que você semeou em fé voltará em honra. O que foi feito em silêncio será recompensado em público, porque eu vejo além das aparências. Estou tocando agora em vínculos familiares, laços distantes, corações frios, relações que pareciam sem retorno. Eu restauro. Onde havia separação, eu coloco reconexão. Onde havia frieza, eu reacendo o afeto. A família é meu projeto, e você verá restaurações que vão além da lógica, porque o que o amor humano não consegue fazer, o meu espírito faz. Você ainda verá reencontros cheios de cura. Você não precisa mais provar nada para ninguém. A ansiedade de agradar, o medo de ser rejeitado, a cobrança de se justificar o tempo todo, eu te liberto disso. Você não é definido pelos erros que cometeu, mas pela graça que te alcançou. E essa graça está aqui, tocando sua identidade, reafirmando seu valor, construindo uma nova narrativa sobre quem você é em mim. De agora em diante, você caminhará mais leve. Quantas vezes você pensou que não estava sendo ouvido, que suas orações batiam no teto? Mas hoje eu te mostro que nenhuma foi ignorada. Cada palavra foi guardada e agora começa a frutificar. Você verá respostas chegando uma a uma, não como você imaginava, mas da forma mais perfeita possível. Porque eu sei o que você precisa, mesmo quando pede o que quer. E o que te darei será para te fazer crescer. Você vive em um tempo onde muitos desacreditam, mas a sua fé não será abalada. Mesmo em meio a tantas vozes contrárias, sua convicção será sua âncora. Eu te fortaleço para permanecer, porque enquanto muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade, você escolheu confiar. E essa confiança gera milagres. Continue firme. Estou te conduzindo, mesmo nos caminhos que parecem mais confusos. Eu sou a direção. Tem alegria nova chegando à sua rotina. Momentos simples que voltarão a ter brilho. Relacionamentos saudáveis, encontros inesperados, pequenos gestos que acendem esperança. Porque nem tudo vem com barulho. Às vezes, a maior bênção chega no silêncio da normalidade. E é ali que eu quero te mostrar. Eu nunca estive longe. Sempre estive nos detalhes. E agora você vai aprender a me enxergar onde antes achava vazio. E o que virá a seguir não será apenas um presente, será uma confirmação. Você saberá com todas as certezas do seu espírito que foi tocado por mim. Porque eu falo de um jeito que a alma entende. E quando eu falo, não há dúvidas, apenas paz.
uma paz que invade, que reorganiza, que devolve sentido. E nesse estado, você caminhará com confiança. O céu está perto. Continue ouvindo, pois a voz ainda está falando. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. E mesmo sem perceber, seus passos estão sendo guiados com precisão. Há uma ordem invisível organizando o que parecia perdido. Eu conduzo cada movimento, mesmo quando você pensa estar parado. O que antes era atraso, agora se revela como preservação. Eu te impedi de entrar onde te fariam mal. Eu fechei portas que pareciam boas, mas que escondiam um engano. Tudo foi cuidado. E agora começa a revelação. Enquanto você espera por grandes sinais, eu me revelo nos detalhes. Naquela força que você não sabe explicar, naquele alívio que surge sem motivo aparente, naquela resposta que chega no momento exato. Sou eu, o invisível que se faz presente. E à medida que você se torna mais sensível, tudo ganha um novo significado. Aquilo que era comum passa a ser sinal. Você aprende a me enxergar até no silêncio. E isso muda tudo. Há algo novo sendo gerado em você. Não é apenas um novo tempo, é um novo você dentro desse tempo. Cicatrizes antigas estão fechando. Medos antigos estão sendo desmontados. Você está renascendo com mais sabedoria, mais discernimento, mais profundidade. E esse renascimento é necessário para o que eu preparei. Não leve para o próximo tempo as roupas do tempo passado. Hoje eu te visto com vestes de propósito. Você precisa entender que há algo em você que ninguém pode imitar. O toque que eu dei é único. A forma como você ama, como você escuta, como você enfrenta a vida, foi moldada por experiências que ninguém viveu do seu jeito. E tudo isso tem valor no meu reino. Não se compare, não se anule. O que você carrega é valioso demais para ser escondido. É através da sua singularidade que outras vidas serão tocadas. Você já sentiu vontade de desistir de tudo, mas mesmo assim permaneceu. Isso diz muito sobre quem você é e sobre o quanto confia em mim, mesmo sem entender tudo. E é essa confiança silenciosa que agora está sendo recompensada. Estou liberando sobre você uma força que você ainda não conhecia. Uma clareza que te fará enxergar o caminho com novos olhos. O que parecia nevoeiro começa a se dissipar. Não ignore o que está acontecendo em seu interior. Há uma movimentação diferente aí dentro. É como se algo estivesse sendo destravado, reorganizado, reposicionado. Esse processo pode parecer confuso agora, mas é necessário. Eu estou limpando o espaço para que o novo caiba. Emoções antigas, culpas enterradas, expectativas frustradas, tudo isso está sendo removido. O novo não pode florescer em solo contaminado. Talvez você ache que ninguém te entende por completo, que suas dores são únicas demais para serem explicadas, mas eu compreendo cada uma delas. Antes que você pense, eu já sei. Antes que você fale, eu já sinto. Minha presença não depende de palavras, e é por isso que agora, mesmo em silêncio, você sente algo mudando. Eu me manifesto quando o coração se abre, e o seu está se abrindo como há muito tempo não acontecia. O toque que você está recebendo hoje não vem para te emocionar por um instante, mas para iniciar um processo contínuo. Eu não trabalho com impactos vazios. Eu trabalho com transformações reais. E o que está sendo ativado agora dentro de você será como fogo que não apaga. Um desejo por mais de mim, uma sede por profundidade, uma busca por significado. E nesse processo, você será surpreendido com respostas que esperava há anos. Eu creio no plano de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Salmos 46, 10. Esse convite ao descanso não é uma pausa, é uma direção. A alma que descansa em mim se torna mais forte do que a tempestade que a cerca. Não é fuga, é preparo.
Enquanto você aquieta o coração, eu movo as peças. Enquanto você espera, eu avanço em seu favor. As palavras que saíram de sua boca nos dias difíceis também chegaram até mim. Não como afronta, mas como clamor. Mesmo quando você questionou, havia fé oculta ali. A fé de quem não queria abandonar, mas apenas entender. E eu recebi cada uma dessas palavras. Não me ofendem suas dúvidas, me atraem seus questionamentos sinceros. Eu prefiro uma alma que grita buscando sentido do que uma que se cala por conformismo. Você foi provado em áreas que ninguém viu. Lutou em guerras que não aparecem nas redes sociais. Suportou dores que não viraram postagens. E mesmo assim, continuou. Isso para mim tem um peso eterno. E agora, eu devolvo em honra aquilo que foi vencido com silêncio. A coroa que preparo não é de aplausos humanos, é de glória celestial. Sua vida será marcada por uma reviravolta de dentro para fora. Não deixe que o passado dite suas decisões atuais. O que aconteceu não precisa te aprisionar. Sim, houve falhas, houve enganos, mas nada disso é maior que o meu perdão. Eu não apenas apago, eu refaço. Onde você errou, eu planto sabedoria. Onde você caiu, eu construo alicerce. O que parecia fim, para mim, é matéria-prima de um novo começo. Não se define por aquilo que passou. Há mais história para ser escrita. Tem bênçãos que chegam silenciosas. Elas não gritam, não anunciam, mas transformam. Elas invadem seu cotidiano e ressignificam tudo. São encontros que curam, são respostas que aliviam, são momentos simples que carregam profundidade. E essas bênçãos já estão vindo. Prepare o coração para perceber. Porque só os sensíveis ao Espírito conseguem reconhecer o que o mundo natural ainda não entende. Você não foi esquecido e jamais será. Mesmo quando o mundo te ignora, eu te vejo. Mesmo quando suas conquistas passam despercebidas, eu celebro contigo, porque eu conheço os bastidores, sei o quanto custou chegar onde você está, e sei o quanto você ainda sonha. Seus sonhos importam para mim, e não estão engavetados, estão sendo moldados para se tornarem realidades consistentes. Não tardarão. A promessa que te fiz não envelhece. Ela permanece intacta, mesmo com o passar dos anos. Eu não sou limitado por datas ou cronogramas humanos. Quando chega o tempo certo, tudo se cumpre. Ainda que pareça demorado, não se frustre. Há algo sendo preparado em paralelo que exige tempo. E quando tudo estiver pronto, será perfeito. Você entenderá que a espera fez sentido, que o tempo foi lapidação. Hoje, eu te chamo para confiar como nunca antes. Não com base no que sente, mas no que sabe sobre quem eu sou. Porque os sentimentos oscilam, mas minha fidelidade permanece. Quando o coração vacilar, lembre-se da minha história contigo. Já te livrei antes, já te curei antes, já te provei antes. E farei de novo. Nada mudou no meu amor. Ele é constante, seguro, presente. Pode-se apoiar nele com toda a força. Há um território sendo liberado para você, um lugar onde você vai florescer com liberdade, um ambiente onde sua alma vai respirar diferente. Eu estou te tirando de espaços apertados, de vínculos limitantes, de pensamentos pequenos. Estou te expandindo, e essa expansão começa por dentro. À medida que você se liberta interiormente, eu libero também as conquistas externas. Tudo tem um ritmo, e ele está acelerando. Você se acostumou a sobreviver, a se contentar com o pouco, com o quase, com o suficiente. Mas eu não sou Deus de migalhas, sou Pai que transborda. E agora eu te ensino a esperar mais, a pedir mais, a crer mais. Porque a sua herança não é escassa, é abundante. Você não precisa mais se encaixar no que te diminui. Eu estou abrindo espaço para que você viva plenamente. E esse tempo já começou. O que eu construo em sua vida não será abalado, porque a fundação está sendo feita com profundidade. Nada superficial resiste à tempestade.
mas o que é edificado em mim permanece. Então não tema os ventos contrários. Eles não vieram para destruir, mas para testar a firmeza. E você está mais firme do que imagina. O que vier depois da tempestade será mais estável, mais maduro, mais glorioso. Há coisas que você ainda não entendeu, mas que já foram decididas a seu favor. O céu não espera a sua compreensão para agir, espera apenas a sua entrega. E você tem se entregado, mesmo que com medo, mesmo que com dúvidas. Essa coragem silenciosa tem alcançado lugares altos. Enquanto você acha que está apenas resistindo, eu vejo que está avançando. Cada passo seu tem valor. Cada sim dado em fé constrói pontes invisíveis para o que virá a seguir. Eu conheço o ritmo do seu cansaço. Sei os dias em que acorda no automático, apenas cumprindo o necessário, sem força para sonhar. Mas hoje eu sopro esperança nos seus pensamentos. Você foi criado para mais do que sobreviver. Há uma alegria que ainda não experimentou e que está a caminho. É tempo de redescobrir o prazer em viver, não apenas existir, mas florescer. Isso começa por dentro, com a esperança voltando a pulsar. Os dias cinzentos não definem a beleza da sua história. Houve capítulos escuros, sim, mas eu sou o autor que sabe transformar dor em poesia. O que você viveu não será desperdiçado. Cada lágrima que caiu em segredo regou o solo da transformação. O que parecia fim é apenas o começo de um tempo novo. E quando você olhar para trás, verá que o que parecia confusão era, na verdade, um caminho para o milagre. Estou restaurando sua sensibilidade. As pressões da vida endureceram partes do seu coração. Por proteção, você aprendeu a não sentir tanto, mas junto com a dor, foram embora também os sonhos. Agora, eu estou reabrindo esse espaço, não para que a dor volte, mas para que a esperança renasça. Você voltará a se emocionar com coisas simples, voltará a sorrir sem medo, voltará a sentir que está vivo de verdade. Tem algo que você não falou para ninguém, mas carrega há muito tempo. Uma memória, um peso, um sentimento de culpa que nunca conseguiu libertar. Eu conheço e te digo agora, está perdoado, não porque você merece, mas porque eu decidi amar você apesar de tudo. Meu perdão não é recompensa, é graça. Receba essa libertação com humildade. Você não precisa mais carregar o que já foi deixado na cruz. Existem palavras que você precisa ouvir de novo, mas com novos significados. Amor, recomeço, paz, confiança. Quando essas palavras foram ditas antes, elas feriram, porque vieram com mentiras. Mas hoje eu te falo com verdade. Amor sem interesse, recomeço com base sólida, paz que não depende das circunstâncias, confiança que nasce da presença. Deixe que o significado dessas palavras seja curado dentro de você. Você foi ferido por promessas não cumpridas, pessoas falharam, caminhos mudaram, a sensação de abandono te acompanhou em momentos decisivos. Mas eu nunca fui embora. Mesmo quando tudo ao redor se foi, eu fiquei. E continuo aqui, pronto para te restaurar com um amor que não mente. Não se baseie no que disseram, baseie-se no que eu mostro. E o que eu estou mostrando agora é fidelidade sem fim. Tem um propósito em tudo isso. Mesmo na dor, mesmo nas pausas, mesmo nas esperas, o que você não vê agora será revelado com o tempo. E quando esse entendimento chegar, tudo vai se alinhar. As peças desconexas do quebra-cabeça ganharão forma. E você verá que mesmo sem perceber, eu estive conduzindo tudo. O seu coração pode descansar. A sua história não está fora de controle. Está em minhas mãos. Eu creio no plano de Deus. Os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Salmos 126, 5. Essa promessa é viva para você. O que foi semeado com dor não ficará sem resposta.
Está chegando o tempo da colheita. E não será uma colheita qualquer. Será uma estação marcada por gratidão. Você se emocionará com o que eu preparei. Porque eu faço além do que você pede. Penso além do que você espera. Você está sendo treinado para suportar mais do que os olhos humanos podem entender. Essa resistência espiritual que você carrega não é natural. Foi construída no secreto, em cada oração feita sem força, em cada decisão tomada mesmo sem motivação. Agora, essa força será usada para abrir caminhos. Você será resposta para outros, não apenas por palavras, mas por presença. Sua vida será um farol silencioso. A dor que você sentiu não será em vão. Ela está gerando compaixão. Você compreenderá melhor os que sofrem. Falará com mais verdade. Ouvirá com mais empatia. Essa sensibilidade fará com que sua presença se torne cura. Eu estou derramando sabedoria através da sua história. E onde houve sofrimento, haverá consolo. Onde houve perda, haverá transbordar. Você será canal de um amor que restaura sem julgar. Eu sei o que você deseja, mesmo quando não fala. Conheço os sonhos que você arquivou por medo de se decepcionar. Mas não se conforme com o pouco. Eu não te criei para o raso. Há profundidade te esperando. Há realizações que você ainda não imaginou. Não limite o que eu posso fazer com base no que já viu. Minha criatividade não tem fronteiras. E o que virá superará cada expectativa. Existe um tempo onde tudo parece calado. Nenhuma resposta, nenhuma mudança. Apenas silêncio. Mas é nesse tempo que o espírito amadurece. O silêncio não é ausência, é preparação. Quando eu me calo, estou observando sua posição. E você não recuou. Isso me move. Você permaneceu. E agora eu rompo o silêncio com direção, com renovo, com resposta. Fique atento. Algo já está sendo liberado. Você tem um valor que vai além do que produz. Não precisa conquistar o meu amor. Ele já é seu. Não depende de desempenho, não se desgasta com o tempo. Ele permanece firme, mesmo quando você vacila. Eu te amo em meio aos seus processos. E esse amor está agora lavando sua alma da necessidade de aprovação. Você é suficiente, não porque tem tudo resolvido, mas porque eu te sustento com graça. Tem dias em que você não consegue orar e acha que isso te distancia de mim, mas é justamente nesses dias que eu estou mais perto. Eu entendo os silêncios, eu escuto até os pensamentos. Não se culpe pela exaustão. Eu cuido de você mesmo quando você não consegue cuidar de si. Apenas respire, apenas permaneça. Eu estou segurando a sua mão, mesmo quando suas forças parecem não responder. O que eu faço dentro de você é eterno. Não depende de temporada, de clima, de cenário. É uma obra silenciosa e irreversível. Sua fé, mesmo pequena, é suficiente para manter o céu atento, porque a fé que permanece em tempos difíceis tem um peso espiritual imenso. Não subestime o que você carrega. Há pessoas sendo abençoadas só por você estar de pé. Sua resistência é profética. Você vai voltar a sonhar. Sonhos grandes, limpos, livres. Vai ter coragem de imaginar um futuro bonito. Vai desenhar novos caminhos no coração. Eu vou te inspirar de novo. Tirar você do modo sobrevivência. Levar você de volta para a mesa da criação. Lá onde tudo nasce. Lá onde a alegria mora. Porque quando eu restauro, eu também devolvo imaginação. Você não será apenas curado, será renovado por inteiro. Eu estou cercando sua mente, protegendo seus pensamentos de ataques. Você andava sendo bombardeado por angústias sem explicação. Mas agora estou trazendo lucidez, clareza, um foco que te fará enxergar com sobriedade. Você não será mais levado pelo caos das emoções. Vai andar firme. Mesmo que tudo ao redor balance, você saberá quem te sustenta.
E essa consciência será seu escudo. A sensação de estagnação está sendo quebrada. Eu tiro você da inércia, tiro sua alma do lugar onde tudo parecia parado. Há um mover começando agora. Você sentirá vontade de agir, de começar algo novo, de romper com padrões antigos. Esse impulso vem de mim, não ignore. É um sopro de vida, e ele está soprando agora, no meio dessa mensagem, no meio desse momento. Eu estou agindo, você não vai carregar esse fardo sozinho. Eu estou levantando pessoas ao seu redor que vão te entender. Gente enviada por mim, com empatia verdadeira, amizades que curam, presenças que acolhem. Você não nasceu para a solidão, e o tempo da escassez relacional está sendo encerrado. Onde havia frieza, haverá calor humano. Onde havia distanciamento, haverá comunhão sincera. Você verá, você tem carregado dentro do peito uma saudade que ninguém compreende. É uma ausência que não se explica com palavras, um espaço deixado por alguém que foi embora sem aviso, sem despedida, sem explicação justa. Mas hoje eu te envolvo com um consolo que não vem da lógica. Aquela pessoa está comigo, em paz, em glória, e mesmo distante da sua vista, está mais presente do que imagina. O amor não morreu. Ele apenas atravessou os limites do tempo. Seus dias não têm sido fáceis. A rotina pesa, as responsabilidades te puxam para todos os lados e o descanso parece sempre adiado. Mas eu conheço cada detalhe. Sei o quanto você se esforça para manter tudo funcionando. Sei o quanto deixa de lado seus próprios desejos para atender às urgências alheias. E é por isso que agora eu te visito com renovo, com alívio, com um toque que resgata sua humanidade e devolve sua alegria de viver. O que você sente falta não é de algo material, mas de um tipo de paz que o mundo não oferece. É uma paz que habita o espírito, uma presença que silencia a ansiedade e abraça a alma. Eu trago isso para você hoje. Eu sou o descanso que o seu coração tanto busca. Você não precisa de respostas para encontrar paz. Você precisa de presença, e a minha presença está agora repousando sobre você. Perceba, sinta, há coisas que não foram ditas, palavras que ficaram presas, sentimentos que nunca foram compartilhados. E tudo isso criou muros dentro de você. Mas hoje eu estou quebrando essas barreiras, estou liberando o que estava travado. Sua voz voltará a ser livre, seu coração voltará a confiar. E você experimentará relacionamentos mais profundos, reais, livres do medo de ser rejeitado ou mal compreendido. Eu tenho escutado aquilo que nem você ousa verbalizar. Conheço as angústias que se escondem nos seus silêncios. Sei das pressões que você não confessa para ninguém. E ainda assim, eu escolhi te sustentar. Não por mérito, mas por amor. Você não precisa provar nada. Apenas se permitir ser cuidado. Hoje eu não vim te cobrar, vim te restaurar. Não com exigências, mas com graça, com presença que transforma. Essa fase está exigindo mais de você do que você pensava suportar. Mas dentro de cada limite tocado, eu estou revelando uma nova força. Você está se surpreendendo consigo mesmo. E isso é reflexo daquilo que plantei em seu interior. Nem você sabia que era tão resiliente, agora sabe, e essa consciência será um marco. A partir daqui, sua fé será ainda mais sólida, seu olhar mais esperançoso, sua vida mais leve. Você tem sido bênção para muitos sem perceber. Há vidas sendo impactadas só pelo seu jeito de continuar, mesmo cansado, pelo seu olhar firme, mesmo diante da incerteza, pela sua generosidade, mesmo diante da escassez. Eu uso sua história para iluminar outras. Você não precisa fazer barulho. Basta existir com verdade. E é isso que você tem feito. É isso que eu celebro em você hoje. Você pediu respostas. Esperava sinais claros. E às vezes sentiu-se frustrado com o silêncio. Mas nem todo silêncio é ausência.
Muitas vezes é preparo. Enquanto você aguardava uma direção externa, eu trabalhava na sua percepção interna, porque antes de mover o ambiente, eu transformo o olhar. E agora, você começa a ver diferente. Percebe nuances, reconhece detalhes. Isso também é milagre, é revelação. A vida não foi leve para você. Houve fases duras, realidades injustas, situações que pareciam maiores do que você. Mas você sobreviveu. E mais do que isso, você amadureceu. Você não é o mesmo de antes. Está mais consciente, mais sensível, mais forte. Isso é fruto daquilo que eu permiti que você vivesse. Não para te punir, mas para te formar. E o que nasceu em você vale mais do que qualquer explicação. Eu creio no plano de Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4. Você já atravessou vales profundos e está aqui. Isso por si só já é uma evidência do meu cuidado. Nada pode te deter quando eu estou guiando. Nenhuma escuridão é suficiente para apagar a luz que eu coloquei em você. Os pensamentos de desistência não vieram porque você é fraco, mas porque a pressão tem sido real. Só sente vontade de parar quem está avançando. Mas saiba disso, você não foi criado para recuar. Existe um propósito em cada passo. E quando você pensa que está apenas resistindo, eu vejo que está semeando o futuro. Não desista agora, há uma virada acontecendo. O que parecia rotina será quebrado por um novo tempo. Você é mais amado do que imagina. Não por causa do que faz, mas por quem você é. Essa identidade não se perde nos erros. Ela não é apagada pelas quedas. Você é visto com olhos de eternidade. Enquanto muitos te veem pelo que aparenta, eu vejo pelo que permanece. Eu conheço o que os outros não alcançam, e é por isso que eu insisto em você. Porque sei quem você é em essência, e vou te fazer florescer a partir disso. A sua história ainda está sendo escrita. O que passou foi só o prólogo. Há páginas inteiras esperando por você. Capítulos marcados por reencontros, por conquistas inesperadas, por curas profundas. E o que mais surpreenderá não será o que virá, mas quem você se tornará enquanto tudo isso acontece. Porque o maior milagre não será externo, será interno. Você será outro. E os que te conhecerem nesse novo tempo verão a minha glória. Você tem vivido uma reeducação espiritual. Está aprendendo a ouvir mais do que falar, a esperar mais do que correr, a confiar mais do que controlar. E esse processo, apesar de silencioso, é poderoso. Você está trocando o imediatismo pela consistência, a ansiedade pela fé, a rigidez pela paz. Isso tem valor eterno, porque eu moldo os meus com paciência, e quem se submete a esse tempo nunca mais será o mesmo. Eu não te julgo pelas pausas. Há dias em que parar é necessário. O descanso também é sagrado. Eu não me agrado de sobrecarga, mas de rendição. Você não precisa estar em movimento o tempo todo para ser eficaz. Às vezes, o maior ato de fé é simplesmente repousar. Confiar que mesmo sem fazer, eu estou agindo. E hoje, esse é o convite. Descansa. Não em fuga, mas em confiança. Deixa que eu cuido. Você verá pessoas voltando. Gente que te perdeu por imaturidade, mas que agora percebe seu valor. Não como antes, não com os mesmos vícios, mas com maturidade. A reconciliação faz parte da cura. E onde houve ruptura, haverá reparo. Não pela força humana, mas pelo toque divino. Estou restaurando laços, retomando conexões. E o que foi perdido será devolvido com mais profundidade e verdade. Tem um novo entendimento chegando à sua mente. Como uma luz que se acende em meio ao nevoeiro. Aquilo que era confuso começa a se alinhar. Palavras que antes te feriam agora perdem o peso.
Situações que antes te paralisavam agora já não te afetam. Isso se chama maturidade espiritual. E você está sendo conduzido por esse caminho. Sua mente está sendo curada. E a clareza será seu novo modo de viver. Você tem sentido que está se desprendendo de algumas pessoas. E isso te causa um desconforto. Mas saiba, há vínculos que precisam ser encerrados para que outros possam florescer. Nem todos têm espaço no novo que eu estou preparando. E não se trata de rejeição, mas de direção. Eu afasto o que não contribui. Eu aproximo o que edifica. Confie em mim também nas perdas. Elas sempre anunciam novos começos. A solidão tem te visitado nos últimos tempos. Mesmo cercado por gente, você sente um vazio. Mas eu sou aquele que preenche, que habita os espaços onde ninguém alcança. E hoje eu invado esse vazio com presença, com sentido, com plenitude. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. A minha companhia é constante, ainda que não seja visível, é real. E transforma o ambiente de dentro para fora. Seu corpo também sente o reflexo das emoções, o esgotamento, as dores, a tensão acumulada. Mas hoje eu também toco nisso. A cura que eu trago não é parcial. Ela alcança o todo. Alma, mente, corpo, espírito. Eu não quero apenas sua fé. Quero sua vida inteira restaurada. E isso começa agora. Com alívio físico, com paz nos ossos, com descanso na carne. Permita-se ser cuidado por completo. O próximo passo não será seu, será meu. Você está no lugar onde deve apenas confiar, descansar e observar o que o céu está fazendo. Eu vou te surpreender. E quando acontecer, você saberá que nada foi por acaso. Tudo se encaixará, tudo fará sentido. E você olhará para trás com gratidão. Ainda há mais sendo revelado. Fique atento ao que está prestes a nascer. Se essa mensagem tocou sua alma e você sentiu o céu se movimentando ao seu favor, não permita que isso pare aqui. Há uma fonte inesgotável de vida, direção e renovo esperando por você em cada novo vídeo. Curta agora para selar o que foi liberado sobre a sua vida. Inscreva-se para permanecer conectado com palavras que edificam e compartilhe com quem você ama. Porque milagres também se multiplicam quando são divididos. Continue por aqui. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. Se essa mensagem tocou sua alma e você sentiu o céu se movimentando ao seu favor, não permita que isso pare aqui. Há uma fonte inesgotável de vida, direção e renovo esperando por você em cada novo vídeo. Curta agora para selar o que foi liberado sobre a sua vida. Inscreva-se para permanecer conectado com palavras que edificam e compartilhe com quem você ama. Porque milagres também se multiplicam quando são divididos. Continue por aqui. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. Você não chegou até aqui por acaso. O que começou como uma simples mensagem se transformou em um encontro divino. Há um rio de revelações fluindo e cada palavra que tocou sua alma foi liberada com um propósito eterno. Não permita que essa experiência se encerre como mais um momento emocional. Ela foi uma semente plantada no seu espírito. E agora é tempo de regar essa semente com constância, fé e presença. Curta agora para selar, em ato de concordância, o que o céu ativou sobre sua vida. Isso não é apenas um gesto, é uma afirmação espiritual. É como levantar as mãos em um culto silencioso e dizer: eu recebo. Inscreva-se para manter viva essa conexão com as promessas que Deus tem liberado. A cada novo vídeo, há uma nova porção de direção, cura e resposta esperando por você. E quando você compartilha, você semeia o que recebeu. Porque milagres não são propriedade, são sementes. E tudo o que é semeado com fé retorna multiplicado. Continue por aqui, porque Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. A jornada não termina quando o vídeo acaba.
ela apenas começa.